Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar sobre as atividades econômicas e as paisagens urbanas e rurais na nossa disciplina de Geografia. Para iniciar, vocês vão precisar estar com a apostila na mão, no nosso início aí da nossa unidade 2, na página 3. E para iniciar o nosso estudo de hoje, vocês vão analisar a imagem que nós temos na página 3, tá bom? Porque a gente vai estudar como os seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas no espaço do município. E também a gente vai perceber que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais, certo? Então, para o nosso início de aula, vamos observar a imagem que temos na página 3. Podemos observar aí uma mistura de construções, não é? Pontes sobre rios, também tem morros lá atrás. E aí vocês podem observar e ver todas as imagens ilustradas aqui nessa página, tá bom? Saindo dessa página, a gente vai analisar duas obras de arte da Tarsila do Amaral, né? E aí nós temos na página 4 a foto, não é, da Tarsila do Amaral aí, que foi uma pintora que em seus trabalhos usava muitas cores, tons fortes e figuras geométricas para representar temas do cotidiano e as paisagens brasileiras. No caso, essas duas imagens a gente até analisou também no primeiro bimestre, lembram? Na nossa apostila de Geografia. E agora vocês vão analisar novamente as duas paisagens, representando aí as duas obras de Tarsila do Amaral. Vão responder as questões referente a isso. Eu achei que não seria necessário a gente gravar uma videoaula, fazer uma live, né? Porque já foi um assunto que a gente já conversou, vocês já reconhecem o espaço urbano e um espaço rural, né? Quais são as paisagens da área urbana e quais são as paisagens que formam uma área rural. E agora vocês têm aí essas duas imagens novamente de duas obras de arte da Tarsila do Amaral. Vamos ler as questões. Que paisagens são representadas nas duas obras de arte apresentadas? Vocês vão responder na própria apostila, tá bom? O espaço é pequeno, mas dá para vocês responderem. Respondam a letra A, a letra B, a letra C e a letra D com relação a estas duas imagens aqui, mostrando duas obras de arte da Tarsila do Amaral. Ok? Depois disso, a gente vai brincar um pouco na página 5, porque na página 5 vocês vão estar fazendo uma releitura das obras de Tarsila do Amaral, né? Vocês vão estar relembrando os elementos específicos que caracterizam a cidade e o campo. Quais são os elementos que formam uma paisagem da cidade? Quais são os elementos que formam uma paisagem do campo? Vão estar fazendo uma junção, ou seja, nós estudamos sobre um município misto, não foi? Lá no primeiro bimestre, o que é um município misto? Um município composto, não é? Pelas duas paisagens, não é? Pelas duas áreas, a área rural e a área urbana. Então, vocês vão estar fazendo essa junção das duas áreas, né, com os elementos que caracterizam cada uma e vão estar fazendo um desenho bem bonito aqui na página 5, tá bom? Com a junção dessas duas paisagens, tá bom? Colocando os elementos que caracterizam cada uma na ilustração que vocês forem desenhar, tá? Eu sei que vocês vão caprichar. Passando então para a página 6, a gente vai começar a estudar sobre as atividades econômicas. Ou seja,
que é isso? São justamente os trabalhos que são desenvolvidos pelas pessoas. Esses trabalhos, eles rendem o quê? Eles rendem dinheiro para que as pessoas possam sobreviver, não é isso? Então, as atividades econômicas, elas geram emprego e elas movimentam a economia do município, não é? O que é isso? Essa economia é justamente essa fonte de renda, não é? Elas podem ser ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviço, que a gente deu uma pincelada lá no primeiro bimestre sobre essas atividades econômicas, lembram? Mas aí a gente vai estar aqui analisando, olha só, 4 imagens que representam algumas atividades econômicas, tá bom? Vocês vão analisar, primeiro vocês vão olhar no primeiro quadrinho, que tem aí a imagem de uma colheita de milho para fazer ração. Depois tem um operário de uma indústria que está aí também realizando o seu trabalho. Temos trabalhadores em construção civil e temos um mercado em Bonito, no Mato Grosso, certo? Cada uma dessas imagens representa uma atividade econômica diferente. Por exemplo, esse primeiro que está na colheita de milho, qual é a atividade que ele está realizando aqui? É a atividade da agricultura. Depois, um operário de uma indústria, é a indústria, não é? Depois, um trabalhador da construção civil, ele está realizando uma atividade relacionada à prestação de serviço. E esta imagem aqui no mercado está realizando uma atividade representando o quê? O comércio, não é? Então, aqui nós temos 4 atividades econômicas sendo representadas, ok? Analisem bem direitinho e vamos passar para a página 7, onde vocês vão estar respondendo que atividades você identifica nas fotografias da página 6, que foi a que nós acabamos de falar. E depois vocês vão dizer quais dessas atividades econômicas existem no município onde você mora, aqui em Cruzeiro do Sul. Quais dessas atividades elas existem, ok? Depois disso, nós vamos então entrar nas atividades econômicas que são realizadas no campo. Nós sabemos que as atividades elas se diferenciam. As atividades realizadas na cidade e as atividades realizadas no campo, certo? Então, a primeira delas que nós vamos ver é a agricultura, que é uma atividade praticada no campo, certo? A agricultura. Então, para isso, quem quiser acessar o QR Code, com esse código que vocês têm aí, acessem, porque aí vocês terão uma atividade bem interessante mesmo, que vocês vão estar respondendo e vai ser muito legal, vocês vão se divertir com ela, tá bom? E aí, o que é a agricultura? Olha só, você já estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. E o que é a matéria-prima? É o material usado para fabricar um produto. Vocês lembram que na nossa sala de aula eu até coloquei para vocês? Olha, eu vou pegar o cacau, que é a matéria-prima. Este cacau vai ser enviado para a indústria. E a indústria vai fazer o que com esse cacau? A indústria vai transformar o cacau em chocolate, que vai deixar de ser um produto natural e vai passar a ser um produto industrializado. Não é isso? Mas esse produto industrializado, ele teve origem, a origem dele é da agricultura, certo? E também pode ser do extrativismo, tá bom? Muitas pessoas extraem da natureza esse cacau e outras têm plantação, ok?
Então, a agricultura são todos os produtos que são cultivados de maneira que as pessoas têm todo um trabalho. Preparam a terra, preparam o solo, não é? Organizam o espaço, fazem o plantio dos produtos que eles querem cultivar, não é? E também tem todo um trabalho depois de cuidado, não é? De regar, de cuidar mesmo, não é? E depois de colher, certo? Então, vamos lá. De acordo com o tamanho das propriedades, o cultivo e a produção de alimentos ocorrem de maneiras diferentes. Nas pequenas propriedades rurais, como chácaras e sítios, diversos produtos são cultivados pelo agricultor e sua família. Ou seja, quando as pessoas têm uma pequena área e toda a família está envolvida no cultivo de um determinado produto, ali está acontecendo a agricultura familiar, certo? É a agricultura familiar, é a agricultura de subsistência, é aquela agricultura em que todos da família estão envolvidos para que eles possam retirar dali a sua sobrevivência, o sustento da sua família, ok? Então, vamos lá. Nessas propriedades, utilizam-se técnicas e ferramentas simples e, quando necessário, contratam-se alguns funcionários que trabalham temporariamente nos períodos de plantio ou de colheita, que são os períodos em que essa atividade é mais trabalhosa, ok? Então, vamos lá. Na página 8, nós temos, então, a agricultura familiar em Ibiúna, lá em São Paulo. Então, aqui nós temos a representação de uma família, né, realizando esse trabalho justamente da agricultura familiar. Nas grandes propriedades rurais, por exemplo, nas fazendas, normalmente cultiva-se um único produto. A produção é voltada para o mercado externo, a exportação. Então, ou para a indústria de transformação. Por causa do uso de alta tecnologia, exigem-se funcionários qualificados e o intenso uso de máquinas que está substituindo o trabalho humano, o que tem diminuído cada vez mais o número de funcionários nessas propriedades. Então, aqui nós temos 2 tipos de agricultura sendo realizada, certo? Aqui nós temos a agricultura familiar, não é isso? E aqui nós temos a outra agricultura que ela é realizada em um local maior, né? Em uma extensão de terra bem grande, em que exigem um maquinário para que esse cultivo ele seja feito em grande escala, e para isso eles necessitam de muitos funcionários. Por quê? Porque a intenção é cultivar um produto em grande quantidade para que esse produto ele seja vendido, ele seja exportado, né? E que esse produto venha dar muito lucro para o proprietário, certo? Então, sabendo disso, com o lápis na mão, a gente vai, com base na leitura das páginas 7 e 8, a gente vai completar o esquema que nós temos na página 9, tá bom? Então, vocês vão estar completando esse esquema aqui, com base naquilo que a gente acabou de ler e de discutir, ok? Vocês vão estar preenchendo os espaços. A agricultura é atividade de quê? Qual é essa atividade da agricultura? Com o objetivo de quê? Tem tudo isso no textinho, não é? E aí nós temos os 2 tipos de agricultura. Nós temos a agricultura familiar e temos a agricultura comercial, né? A agricultura familiar, ela é praticada onde? Em grandes propriedades rurais ou em pequenas propriedades rurais. Esse trabalho é realizado pelo próprio agricultor e sua o quê? Essa familiar, em que as pessoas se unem, toda a família se une para realizar um só cultivo, não é? E aí trazer o sustento da família. O agricultor utiliza o quê?
ele utiliza grandes maquinários ou ele utiliza técnicas e ferramentas simples para cultivar vários produtos, que forma justamente a policultura, certo? Então, vamos lá. Já a agricultura comercial, essa agricultura comercial, ela é praticada em pequenas ou grandes propriedades rurais. O trabalho é realizado por funcionários qualificados, não é? Que possam utilizar, saber lidar com o grande número de máquinas existentes para dar conta de toda a produção. Nesse tipo de agricultura, utiliza-se alta tecnologia e o quê? Para cultivar um único produto. Tudo isso vocês vão encontrar no texto, não é? E aí, o que acontece? Se está usando uma máquina e as pessoas estão sendo substituídas por máquina, então aqui está acontecendo o quê? Uma monocultura, não é? Por quê? Porque está diminuindo. Uma pessoa só é capaz de realizar o trabalho, né? Com a utilização da máquina, ela é capaz de realizar o trabalho em que muitas pessoas poderiam estar realizando. E só uma máquina consegue realizar esse trabalho. Portanto, torna-se mono, né? Que vem de monocultura, certo? Então, vocês vão realizar atividades até a página 9, vão registrar, vão fotografar, enviar para a tia que eu estou esperando, tá bom? Um forte abraço e um grande beijo.